Bom dia a todos, meu nome é Alexandre Barreto, sou engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura aqui do estado do Tocantins, e hoje estarei ministrando uma breve palestra sobre manejo de irrigação em pequenas propriedades rurais. Bom, tá aí o tema então, né? Manejo da irrigação em pequenas propriedades. Então é um tema bastante importante, porque trata a respeito da aplicação de água de forma racional, e essa aplicação racional tende a promover uma economia na aplicação de água para o pequeno irrigante. Bom, então quando a gente fala manejo de irrigação, basicamente nós estamos querendo responder duas perguntas: quando irrigar e quanto de água aplicar. Então, toda vez que eu falo de manejo de irrigação, eu preciso determinar primeiramente quando eu vou aplicar água, qual o momento de aplicar água. E uma vez definido o momento de aplicação de água, eu preciso definir também o quê? A quantidade de água que eu aplico. Então, quando eu respondo essas duas perguntas, eu basicamente estou fazendo o manejo da irrigação, ok? Bom, quando você deixa de praticar o manejo da água na propriedade rural, em lavouras, isso traz uma série de consequências. Eu elenquei algumas aqui para poder estar discutindo brevemente aqui. Ó. Então, a falta de manejo de irrigação leva ao desperdício de água e energia elétrica. Então, o produtor rural, geralmente, ele aplica mais água do que a cultura necessita. E essa aplicação desnecessária leva ao desperdício de água e também energia elétrica, porque ele vai bombear essa água, tá? Se estiver utilizando uma bomba elétrica, ele vai bombear essa água desnecessariamente, vai estar consumindo também energia de forma desnecessária. Outro grande problema é a erosão do solo, tá? Essa água aplicada em excesso, a tendência dela, dependendo da topografia, é escoar sobre o solo, e essa água escoando sobre o solo causa erosão na área. E outro grande problema também é a lixiviação de nutrientes. Então, essa água, quando passa pelo perfil do solo, ela vai levando consigo os nutrientes que estão no solo. Então, você acaba perdendo esses nutrientes para camadas mais profundas, deixando esses nutrientes indisponíveis às plantas, ok? Então, são alguns problemas bastante comuns quando você não pratica o manejo correto da irrigação. Bom, quando eu falo de manejo de irrigação, eu tenho que pensar em 4 aspectos básicos, tá? A serem considerados. O manejo de irrigação, eu preciso levar em consideração o clima, preciso levar em consideração o solo, eu preciso levar em consideração também cultura e equipamento, tá? Então, eu preciso conhecer o clima, eu preciso conhecer o solo, eu preciso conhecer a cultura e eu preciso conhecer o equipamento que eu estou trabalhando para você praticar de forma correta o manejo da sua irrigação. Bom, vamos passar por alguns conceitos básicos, né, para a gente poder fazer o manejo lá na frente. Então, o primeiro conceito que eu gostaria de tratar aqui, para a gente poder fazer o manejo correto da irrigação, é a evapotranspiração. O que é evapotranspiração? Evapotranspiração é a quantidade de água evaporada e transpirada por uma superfície vegetal durante um determinado período. Ela normalmente é expressa em milímetros. Então, nós temos aqui uma superfície vegetada, essa superfície perde água para a atmosfera, seja por evaporação ou seja por transpiração. Então, quando você soma a evaporação e a transpiração, você tem a chamada evapotranspiração. E o processo de evapotranspiração ele é grandemente influenciado pela quantidade de energia que chega até a superfície do solo. Essa energia é gerada pelo sol, correto? E essa energia aqui no ambiente vai promover a evaporação e a transpiração. Então, para essa água passar do estado líquido para o estado de vapor, ela precisa do chamado calor latente de vaporização. Então, para você evaporar 1 quilo de água ou 1 litro de água, você precisa fornecer uma quantidade de energia de 2,45 megajoules. Isto a água estando a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, toda vez que eu forneço essa quantidade de energia para essa quantidade de água nessa temperatura, isso aqui é capaz de evaporar o quê? 1 milímetro de água.
que é 1 milímetro de água? É 1 litro de água distribuído numa área de 1 metro quadrado. Então, isso vai gerar uma altura de lâmina de 1 milímetro. Então, 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado, que é igual a 10 mil litros por hectare, que é igual a 10 metros cúbicos por hectare, correto? Então, esse é o processo que ocorre nas lavouras, o processo de evapotranspiração. É assim que o solo e a planta perdem água para a atmosfera, através do processo de evapotranspiração. Dentro de evapotranspiração, nós temos aqui alguns tipos de evapotranspiração. Tratar rapidamente desse primeiro aqui, ó, a evapotranspiração de referência, conhecida como ET0. O que é ET0? É a evapotranspiração de uma superfície extensiva, totalmente coberta com grama de tamanho uniforme, com 8 a 15 centímetros de altura, em fase de crescimento ativo, em um solo com ótimas condições de umidade. Então, quando você tem aqui uma superfície completamente coberta com grama, tá? E essa grama aqui não tem problema de restrição hídrica, está em crescimento ativo, não tem problemas de pragas, doenças, essa cobertura com grama vai interagir com as condições climáticas do local e vai gerar a chamada evapotranspiração de referência. Então, o nome já está dizendo para nós, é uma referência a respeito do clima que está agindo num determinado local, correto? Então, esse é o primeiro tipo de evapotranspiração que nós temos, evapotranspiração de referência. Bom, mostrando aqui, né, eu coloquei aqui um gráfico para mostrar a variação da evapotranspiração de referência em diferentes localidades. Então, eu coloquei aqui um gráfico para mostrar a evapotranspiração de referência lá na cidade de Floresta do Araguaia, no Pará. Então, nós temos aqui o ano de 2000, né, desde o dia 1º de janeiro até o dia 26 de dezembro de 2000, nós temos o comportamento da evapotranspiração ao longo do ano. Olhando agora esse outro gráfico aqui, ó, da cidade de Canápolis, lá em Minas Gerais, nós temos também a evapotranspiração durante todo o ano de 2000. Vocês observam o comportamento da evapotranspiração, como ela varia de local para local. Aqui nós temos aqui a evapotranspiração se comportando aqui de uma certa forma ao longo do ano. Aqui você percebe que a variação da evapotranspiração ao longo do ano é maior em relação a essa localidade aqui de Floresta do Araguaia. Então, essa variação aqui, basicamente, está ligada à latitude do local. Quanto mais próximo do Equador, no caso aqui, Floresta do Araguaia está mais próximo do Equador. Então, você tem uma menor variação da evapotranspiração ao longo do ano. Ao passo que você pegar cidades mais distantes do Equador, a tendência é você ter uma variação maior da evapotranspiração ao longo do ano. Então, a evapotranspiração ela varia bastante, dependendo da época do ano e dependendo do local. Correto? Então, é muito importante que a gente determine a evapotranspiração para poder fazer o manejo correto da irrigação. Bom, para você obter evapotranspiração, você tem a opção de trabalhar com tanque classe A, ou, na falta do tanque classe A, você faz uso de equações. A literatura mostra para a gente uma série de equações que podem ser utilizadas. E para vocês usarem essas equações, logicamente, vocês têm que coletar dados no campo. Então, você tem que ter uma estação meteorológica no campo lá para coletar os dados meteorológicos e fazer uso das equações. Particularmente, aqui eu gosto de usar bastante essa equação, a chamada equação de Hargreaves e Samani, que é uma equação que utiliza poucas variáveis para determinar a evapotranspiração. Então, basicamente, aqui você precisa da temperatura máxima, a mínima, a média, e esse Q0 aqui significa radiação. Essa radiação aqui eu consigo numa tabela que eu vou mostrar no exemplo mais à frente para vocês. Então, ela é bem simples de ser utilizada e utiliza poucos dados meteorológicos. Então, basicamente, aqui eu consigo essas informações aqui com um termômetro de máxima e mínima. Mas se você colocar um termômetro de máxima e mínima ali do lado da lavoura, que você quer manejar a irrigação, você consegue determinar a evapotranspiração de referência pelo método de Hargreaves e Samani. Eu logo à frente vou apresentar um exemplo. Outra coisa que você precisa conhecer também é o solo que você tem na sua propriedade. E dependendo do solo, ele armazena uma certa quantidade de água. Então você precisa conhecer a capacidade de armazenamento de água do seu solo, ok?
Então, dois parâmetros bastante importantes também são a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Então, a capacidade de campo, ela é a quantidade máxima, é o limite máximo de água que o solo consegue reter. Então, todo solo tem um limite máximo que ele pode reter de água. Então, é importante também que conheçamos a capacidade de campo do solo. E outro ponto também importante é o chamado ponto de murcha permanente, PMP. O que é o PMP? É o limite mínimo da água disponível às plantas no solo. Em irrigação, nunca deve-se permitir que o teor de umidade do solo atinja esse limite. Porque se o teor de água atingir o ponto de murcha permanente, o nome já está dizendo, né? A planta vai murchar permanentemente. Então, a gente nunca deve deixar o teor de umidade do solo atingir o PMP, chamado ponto de murcha permanente. Então, em relação a solo, é isso que a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente daquele solo que eu vou trabalhar na minha lavoura. Para a gente conhecer a quantidade de água que o nosso solo é capaz de armazenar, eu tenho que conhecer a chamada CTA do solo. Então está aqui a fórmula da CTA, uma fórmula bem simples. Basta eu conhecer a capacidade de campo, ponto de murcha, e multiplicar pela profundidade efetiva do sistema radicular. Então esse Z aqui diz respeito à profundidade do sistema radicular da cultura que eu estou trabalhando. Ok? Então está aqui, ó. CTA significa capacidade total de armazenamento de água no solo, ela é dada em milímetros. Eu preciso colocar a capacidade de campo em porcentagem de volume, o ponto de murcha em porcentagem de volume, e eu preciso conhecer a profundidade do sistema radicular da minha cultura. Okay? Quantos centímetros eu estou pretendendo irrigar? Qual a profundidade que eu pretendo colocar essa água? Isso varia de cultura para cultura. Ok? Aqui mostrando rapidamente aqui, né, o intervalo que interessa para nós em irrigação, esse intervalo ó, entre capacidade de campo e ponto de murcha. A água armazenada entre esses dois extremos é a água contida na CTA, capacidade total de armazenamento. O que está acima da capacidade de campo, isso aqui vai drenar no solo, o solo não vai reter essa água. Então a gente diz que o solo está saturado quando o teor de umidade está acima da capacidade de campo. E o que está abaixo do ponto de murcha permanente é uma água que está muito fortemente retida no solo. Essa água ela não vai estar disponível para as plantas, ok? Então, teoricamente, o que está disponível para a planta é a chamada CTA, capacidade total de armazenamento. Bom, para a gente obter a capacidade de campo ponto de murcha, o ideal é você coletar a amostra de solo e mandar para um laboratório. Esse laboratório vai colocar as amostras em um equipamento chamado câmara de Richards e capacidade de campo e ponto de murcha. Mas não são todos os laboratórios que dispõem desse equipamento. Então, na maioria das vezes é difícil você conseguir essas informações. Você pode lançar mão, então, de algumas fórmulas que elas estimam a capacidade de campo e ponto de murcha permanente dos solos. Então, está aqui algumas fórmulas que nós utilizamos aí dentro de manejo de irrigação. Tá? Está aqui a fórmula da capacidade de campo, está aqui a fórmula do ponto de murcha permanente. Para a gente poder utilizar essas fórmulas, basta a gente colocar a porcentagem de areia total do seu solo. Então você coloca a porcentagem de areia total do seu solo aqui e você vai ter a capacidade de campo em volume. Da mesma forma, você coloca aqui a areia total do solo em porcentagem e você vai ter o ponto de murcha permanente também em porcentagem de volume. Então são formas de você estimar esses parâmetros do seu solo que você precisa para fazer o manejo de irrigação. Bom, cultura, pessoal. Cultura, como eu falei, nós temos lá atrás a evapotranspiração de referência, que é uma evapotranspiração referente a uma cobertura gramada. Mas na maioria das vezes a gente não vai cultivar grama, a gente vai cultivar soja, algodão, milho e por aí vai. Então nós precisamos calcular a chamada evapotranspiração potencial da cultura. Qual que é a definição disso daí? Ó? É evapotranspiração de determinada cultura quando há ótimas condições de umidade e nutrientes no solo, de modo a permitir a produção potencial dessas culturas na condição de campo. Então, para você calcular a evapotranspiração potencial da cultura, você precisa da referência. Você tem que ter a evapotranspiração de referência e você precisa ter também o chamado KC,
que é conhecido como coeficiente de cultivo. Então está aqui, né, os significados, né, evapotranspiração potencial, evapotranspiração de referência, coeficiente de cultivo. O coeficiente de cultivo, pessoal, nada mais é do que a divisão da evapotranspiração potencial pela evapotranspiração de referência. Então, isso daqui a literatura fornece bastante valores de KC. Então, basta eu consultar esses valores da literatura e poder utilizar aqui na minha fórmula de evapotranspiração potencial. Então, o KC, ele varia de acordo com o ciclo da cultura, né? Ele é pequenininho, quando a cultura é jovem, e ele vai aumentando à medida que a cultura vai se desenvolvendo. Depois ele adquire aqui um comportamento, ele permanece, né? O valor permanece constante por um certo tempo, depois ele diminui. Então, isso aqui está diretamente ligado à área foliar da cultura. No início, a cultura tem pouca área foliar, ela evapotranspira pouquinho. Depois, a cultura vai aumentando a sua área foliar, a evapotranspiração vai aumentando. E o KC acompanha esse comportamento. Correto? Nós temos aqui, ó, eu coloquei uma tabela só para mostrar diferentes culturas com diferentes KCs. Os KCs eles variam de cultura para cultura e variam dentro da cultura também, dependendo do estágio fenológico. Então, se eu quiser conhecer o KC de uma cultura, eu venho aqui na tabela e identifico em qual estágio fenológico minha planta se encontra e pego o KC correspondente. Ok? Então, tem uma tabela aqui de referência. Como eu falei, eu preciso conhecer a cultura, né, que a gente vai trabalhar. Uma informação importante da cultura é conhecer a profundidade do sistema radicular, onde pelo menos 80% do sistema radicular da cultura esteja contido. Isso é conhecido como profundidade efetiva das raízes. Isso também a literatura traz essas informações. Basta eu consultar. Ok? Então, eu coloquei aqui algumas informações, por exemplo, de alguns capins. Então, profundidade efetiva radicular, por exemplo, do capim mombaça, 45 centímetros. Ou seja, em 45 centímetros de profundidade, você encontra aí em torno de 80% do sistema radicular da cultura. Olha o capim marandu. Profundidade efetiva do sistema radicular do capim marandu é 65 centímetros. Ou seja, dentro de 65 centímetros, você encontra ou melhor, no mínimo 80% do sistema radicular da cultura. Então, normalmente, o valor Z já é tabelado para diversas culturas, tá? Isso a gente encontra na literatura. Outro parâmetro bastante importante é conhecer o chamado fator de disponibilidade de água no solo, fator F. Tá? O que significa isso, pessoal? Lembra que eu comentei lá no início que o teor de umidade do solo nunca pode atingir o ponto de murcha permanente? Porque se atingir o ponto de murcha permanente, sua cultura já vai sofrer um prejuízo irreversível. Então, a gente vai deixar o teor de umidade no solo baixar até um determinado ponto. Atingido esse ponto aqui, eu vou promover irrigação para elevar de novo o teor de umidade na capacidade de campo. Então, quem define até quanto de água eu posso tirar do solo é o chamado fator F. Tá? Ele vai representar a fração de água que eu posso retirar de dentro da CTA para fornecer para a cultura. Então, esse fator F aqui na prática ele varia de 0 até 1. Como é que a gente faz para achar esse fator F? Está aqui. Ó. A gente utiliza essa tabela. Primeiramente, eu vou identificar em qual grupo minha cultura está inserida, e depois, identificado o grupo, eu venho para essa tabela de baixo aqui e acho o fator F. Tá? Vamos supor aqui, ó, qual seria o fator F para a cultura do tomate. Então, está aqui, ó, tomate está aqui, está no grupo 2, vem aqui, grupo 2. Agora eu preciso conhecer qual que é a evapotranspiração de referência da região onde eu vou praticar a irrigação. Eu tenho aqui diversas opções de evapotranspiração de referência. Vamos supor que a evapotranspiração de referência do ambiente onde eu vou cultivar o tomate seja 5 milímetros por dia. Então está aqui, ó, tomate é grupo 2, evapotranspiração de 5 milímetros por dia. O fator F meu vai valer quanto? 0,4. Ou seja, eu vou permitir que o tomate consuma até 40% da água que cabe daquele meu solo, da minha área. Correto? É bem simples você encontrar o fator F. Basta conhecer a cultura e também a evapotranspiração de referência predominante naquela área que você vai cultivar. E outra coisa que eu preciso conhecer também, pessoal, é o equipamento que eu vou aplicar água. Esse equipamento que eu vou aplicar água é um sistema de gotejamento,
É um sistema de aspersão? É um sistema de hidrorol? É pivô central? É uma microaspersão? Ou é uma irrigação em sulco? Porque dependendo da forma que você vai aplicar água, do equipamento que você vai utilizar para aplicar água, aquele equipamento apresenta uma certa eficiência de aplicação. Nem toda a água que sai do aspersor chega na superfície do solo. Então, durante esse trajeto, parte da água pode se perder, devido à deriva, devido à evaporação e outros fatores. Isso é perda, e essa perda eu tenho que levar em consideração no momento de eu aplicar a água. Então, cada equipamento apresenta uma eficiência de aplicação diferente, correto? E eu preciso levar em consideração essa eficiência de aplicação de água. A literatura mostra para a gente aqui alguns exemplos. Então, aqui ó, a gente tem valores médios de eficiência de aplicação, dependendo do equipamento que eu vou utilizar. Então, eu preciso conhecer o equipamento para poder utilizar uma eficiência de aplicação correspondente. Ok? Logo, logo eu vou estar mostrando um exemplo aqui como utilizar essa eficiência de aplicação no manejo da irrigação. Bom, vamos para um exemplo prático aqui então. Informações para o manejo de irrigação. Vamos supor que eu queira irrigar então uma cultura de feijão. Esse feijão apresenta um sistema radicular aí de profundidade efetiva do sistema radicular de 30 centímetros e o fator F correspondente a esse local de cultivo, né, para essa cultura, seja de 0,45. Ou seja, eu vou permitir que o feijão consuma até, no máximo, 45% da água que cabe no solo. Consumidos 45%, eu obrigatoriamente tenho que fazer irrigação. Tá? A latitude do meu cultivo, 10,2 graus sul. Eu preciso conhecer também a latitude do cultivo, da minha lavoura, para poder utilizar a equação de Hargreaves no cálculo de evapotranspiração. Peguei aqui, por exemplo, um solo, mandei fazer análise textural, e esse meu solo aqui apresentou 27% de areia. Então, quando eu descobrir a porcentagem de areia do meu solo, eu jogo aqui na fórmula para calcular a capacidade de campo e descobrir a capacidade de campo do meu solo, 34,03% é a umidade de capacidade de campo. Da mesma forma, peguei o teor de areia e joguei aqui na fórmula do ponto de murcha permanente. Então, eu acabei de descobrir o que? O teor de umidade no ponto de murcha permanente do solo. Com esses dois parâmetros, capacidade de campo e ponto de murcha, eu joguei na fórmula da CTA e descobri quanto de água o meu solo é capaz de armazenar até uma profundidade de 30 centímetros. Então, esse solo aqui é capaz de armazenar 38,28 milímetros de água até uma profundidade de 30 centímetros. Essa é a chamada CTA do solo. Calculada a CTA, nós calculamos agora a chamada CRA, que é a capacidade real de armazenamento. Capacidade real de armazenamento leva em consideração agora o fator F. Tá? Então, olha aqui, ó. Eu tenho 38,28 milímetros de água no solo. Vou permitir que a cultura consuma apenas 45% desse total. Ou seja, minha planta vai poder consumir apenas 17,22 milímetros de água. A hora que ela consumir 17,22 milímetros de água, vou ter que fazer irrigação. Tá? Não posso deixar ela consumir além desse valor. Porque se ela consumir além desse valor, a cultura já começa a perder produtividade. E isso eu não posso permitir. Ok? Bom, a lâmina crítica para minha irrigação, o gatilho para eu acionar minha irrigação, pessoal, vai ser 21,06 milímetros, então. Esse valor aqui eu obtive simplesmente pegando o 38,28 e subtraindo 17,22. Então, isso daqui é a quantidade de água que cabe no solo. Eu vou permitir que a cultura consuma essa quantidade, o que sobrar vai ficar no solo, 21,06. E aqui vai ser meu gatilho para irrigação. Vou utilizar um sistema de aspersão, tá? Onde a eficiência de aplicação de água é em torno de 75%, e os meus aspersores são capazes de aplicar uma lâmina de 7 milímetros por hora. Isso aqui varia de equipamento para equipamento. Então, no caso aqui, eu estou colocando um exemplo onde esses aspersores aplicam 7 milímetros por hora. De posse desses dados aqui, eu venho aqui e faço agora o manejo da minha irrigação. Tá? Vou deixar a fórmula de Hargreaves aqui indicada, para a gente poder trabalhar com ela. Para a gente fazer o manejo de irrigação, pessoal, a gente vai ter que montar uma tabela, onde diariamente eu vou preenchendo essa tabela. Então, essa tabela aqui, ó, vai ter que ter uma coluna onde eu vou informar a data,
vai ter que ter uma coluna onde eu vou informar o chamado Q0 em milímetros por dia, que eu já vou comentar na sequência. Vou colocar uma coluna de temperatura máxima, uma coluna de temperatura mínima, uma coluna de temperatura média, uma coluna da ET0, que eu vou calcular, uma coluna do KC, uma coluna de evapotranspiração potencial da cultura, uma coluna de lâmina de água armazenada no solo em milímetros, uma coluna para precipitação, uma coluna para irrigação real necessária, uma coluna para irrigação total necessária e uma coluna para tempo de irrigação. Tá? Basicamente, esse é o cabeçalho da tabela que eu vou trabalhar com manejo de irrigação. Bom, para a gente iniciar nosso manejo de irrigação, pessoal, nós teríamos que aplicar a lâmina, voltando aqui, que nós estabelecemos de 38,28 milímetros no solo, que é a quantidade máxima de água que o meu solo comporta. E esse 38,28 eu colocaria aqui no início para começar a fazer a contabilização da evapotranspiração. Eu não coloquei 38,28 porque até aparecer um evento de irrigação aqui iria demorar muito. Então, estou partindo do pressuposto onde meu solo não tem 38,28. Cabe até 38,28. Mas em um determinado dia ele apresenta 25 milímetros de água. Correto? E a partir daqui eu vou fazer o abatimento da água no solo até chegar no evento da irrigação. Então, por exemplo, aqui é dia 4, né? 4 de maio. Então, dia 4 de maio você tinha 25 milímetros de água no solo. No dia 5 de maio, eu fui lá na lavoura e coletei lá no termômetro de máxima e mínima as temperaturas máximas, a temperatura máxima e mínima. Com a temperatura máxima e mínima que eu coletei lá na lavoura, eu calculei a temperatura média. Só somar os dois e dividir por 2. Correto? Outra coisa que eu preciso conhecer também é o chamado valor da radiação Q0 em milímetros por dia. Então, eu coloquei aqui 12,8. Da onde que eu tirei esse valor? Eu tirei dessa tabela aqui, ó. Tá? Então, essa tabela aqui, para a gente poder consultar a radiação nessa tabela, eu preciso conhecer a latitude do local, eu preciso conhecer o mês do ano em questão. Então, lá no início do exercício, eu falei que a latitude da feijão é 10,2 graus sul. Então, o mais próximo que eu tenho aqui é 10 graus. E o mês em questão que eu estou fazendo o manejo da minha irrigação é o mês de maio. Então, está aqui, ó, 10 graus de latitude, mês de maio. O valor do Q0 vai ser 12,8. Então, esse daqui é o valor da radiação que chega nesse local para esse mês do ano, 12,8. Então, para cada mês você vai ter um valor de Q0 diferente. Correto? Então, para o mês de maio ele vale 12,8. Por isso que eu coloquei 12,8. Está o mês de maio, dia 5 de maio. Eu estou praticando o manejo de irrigação dentro do mês de maio. Então, com essas informações agora, Q0, temperatura máxima, mínima e média, eu jogo aqui na fórmula. Joguei aqui na fórmula e calculei o ET0. O ET0, nesse caso, deu 5,4. 5,4. Vamos supor que o meu feijão está na fase inicial de desenvolvimento. Então, o KC dele é pequenininho. Esse KC a gente pega lá na tabela de acordo com o estado fenológico da cultura. Então, nesse estado fenológico, o KC da cultura vale 0,35. Então, para achar a evapotranspiração potencial da cultura, ó, eu multiplico ET0 pelo KC. Então, vai dar 1,89. É essa quantidade de água que a cultura está perdendo para a atmosfera. E essa água vai sair da onde? Do solo. Correto? Então, isso daqui, 1,89, eu vou abater da lâmina de água que existia no solo no dia anterior. No dia anterior, dia 4 de maio, tinha 25 milímetros. Saiu 1,89 milímetros, ficou quanto de água no solo? 23,11. Bom, 23,11, pessoal, ele ainda não está distante, mas também é um valor aqui que a gente poderia já pensar em fazer irrigação. Por quê? Olha só a menor lâmina que pode ficar no solo, 21,06. Tá? Então, eu vou permitir que o solo fique com até 21,06 milímetros de água no solo. E esse valor aqui já está próximo, está quase. Mas eu decidi não fazer irrigação, porque ainda não está em 21, eu posso esperar mais um pouquinho. Então, não choveu esse dia, não vou irrigar, então só coloco aqui
uns tracinhos para indicar que eu não vou fazer irrigação nesse dia. No próximo dia, dia 6 de maio, o que eu vou fazer? Ó? Da mesma forma, vou lá no campo, coleto as informações de temperatura máxima e mínima no termômetro e anoto aqui. Está aqui a máxima, está aqui a mínima, eu calculo a média. O Q0, pessoal, não mudou ainda, né? Eu estou dentro do mês de maio, correto? Só mudou o dia, mas eu estou dentro do mês de maio, então o Q0 vale 12,8. Então, eu peguei essas informações e joguei na equação de Hargreaves. Achei ET0. ET0 vezes o Kc vai dar 1,75. Esse 1,75 é quanto que a cultura está perdendo de água para a atmosfera. Isso aqui eu vou bater da lâmina de água do dia anterior, 23,11. Então, 23,11 menos 1,75 dá 21,36. 21,36 já está bem próximo da lâmina que eu estipulei como mínima de água no solo. Deu 21 milímetros, né, a nossa lâmina mínima, já está em 21,36. Então, isso indica para mim que eu tenho que fazer irrigação. Então, nesse dia 6 aqui, eu tenho que fazer irrigação, porque a lâmina de água no solo está muito próxima da mínima. Então, esse é o gatilho que eu falo da irrigação. Tá? Então, quanto que eu vou ter que jogar de água no solo? Eu vou ter que jogar 16,92. Como é que eu achei esse valor aqui? Basta eu pegar o valor da minha CTA, que é 38,28, e subtrair do que tem de água no solo no momento, 21,36. Vai dar 16,92. Correto? Então, isso aqui é chamada irrigação real necessária. Essa é a irrigação que eu tenho que fazer caso não houvesse perdas durante a aplicação. Mas toda aplicação de água envolve perdas. É aí que eu vou levar em consideração a chamada eficiência de aplicação de água do meu equipamento de irrigação. Nesse caso aqui, a eficiência de aplicação de água aqui é de 75%. Então tá aqui, eu vou pegar esse valor aqui, 16,92, e dividir por 0,75. Então, vou ter que aplicar, de fato, quanto? 22,56 milímetros de água. Então, eu aplicando 22,56 milímetros de água, vão chegar no solo, de fato, os 16,92. É aqui que eu considero eficiência de aplicação, a perda que ocorre no sistema. Então, vou ter que aplicar 22,56 milímetros de água. Para aplicar essa quantidade de água aqui, quanto tempo eu vou ter que deixar meu equipamento funcionando? Eu mostrei para vocês aqui, meu aspersor joga 7 milímetros por hora. Então, eu vou pegar esse valor aqui, 22,56, e dividir por 7. Então, eu vou ter um tempo de aplicação de 3,22 horas. Ok? Então, olha só, eu defini o momento de aplicação de água. O momento de aplicação de água é esse daqui, dia 6 de maio. Estou respondendo a primeira pergunta, quando aplicar água? Dia 6 de maio. Agora, quanto de água que eu vou aplicar? 22,56. É a outra pergunta do manejo da irrigação. Ok? Então, quando eu irriguei por 3,22 horas, a lâmina de água no solo voltou lá para a capacidade máxima, que é 38,28. Enchi a caixa do meu solo. E assim eu vou fazendo diariamente. Coleto as informações, jogo na fórmula de ET0, calculo ET0, calculo ETP. Essa evapotranspiração eu vou abater da lâmina do dia anterior. O dia anterior, a minha lâmina foi elevada para 38,28. Menos 1,80, agora ela está em 36,48. 36,48, pessoal, está muito distante daquela lâmina mínima que tem que ficar no solo, que é de 21 milímetros. Então, não preciso fazer irrigação nesse dia. Toco o barco no próximo dia. Próximo dia, mesma coisa, estou no mês de maio. Não mudou ainda o valor do Q0. Essas são as informações que eu peguei no termômetro de máxima e mínima. Calculei ET0, calculei ETP. Então, agora, essa é a quantidade de água que a cultura vai perder para a atmosfera. Eu abati da lâmina de água do dia anterior, caiu, ou melhor, essa lâmina diminuiu para 34,7 milímetros. Só que nesse dia agora, por exemplo, caiu uma chuva de 10 milímetros. Essa chuva de 10 milímetros, pessoal, eu somo aos 34,7. Correto? Eu somo a lâmina de água que existe no solo. Só que meu solo armazena no máximo quanto? 38,28. Então, aqui eu teria que marcar 44,7, mas o meu solo não consegue armazenar 44,7. Ele só consegue armazenar quanto? 38,28. É por isso que eu marquei de novo aqui o 38,28, que é a quantidade máxima de água que ele consegue
armazenar, correto? Então, meu solo encheu de novo, a caixa do meu solo encheu de novo. Então, não vou fazer irrigação nesse dia. Dei uma adiantada no nosso calendário aqui, tá? Vamos supor que passaram-se vários dias. Agora, do dia 8 de maio, eu já pulei para o dia 9 de junho. Dia 9 de junho, pessoal, meu Q0 mudou agora, ó, é 12. Da onde eu tirei esse valor 12? Lá da tabela. Vamos voltar lá rapidamente, ó. Aqui, ó, a latitude do local não mudou. Agora eu passei do mês de maio para o mês de junho. Então, o Q0 para o mês de junho vale quanto? Vale 12. Então, foi o que eu coloquei aqui, ó. 12. Ok? A lâmina do meu solo foi baixando até 26 milímetros. Então, nesse dia aqui eu calculei o ET0, calculei ETP, abati da lâmina do dia anterior, deu 23,36. Decidi não irrigar. Por quê? Porque ainda tem, vamos dizer assim, uma gordurinha para consumir até chegar na lâmina mínima, que é de 21. A lâmina mínima é 21, eu estou com 23,36. Então, ainda posso deixar esgotar mais um pouquinho. Então, optei por não fazer irrigação. No próximo dia, está aqui as informações, calculei ET0, calculei ETP. Esse ETP aqui eu abato da lâmina do dia anterior, tá? Deu 19,92. Perceba que já passou dos 21, eu não deveria permitir. Então, o correto era ter feito já a irrigação no dia anterior, para não deixar essa lâmina baixar para 19,92. O mínimo que pode baixar é 21, correto? Então, essa irrigação já deveria ter sido feita aqui, ó. Eu só permiti que isso acontecesse para vocês enxergarem que a lâmina baixa de 21 se eu não tomar essa decisão de irrigar nesse dia. Bom, está em 19,92. Quanto de água que eu vou aplicar? Vou aplicar 18,36. Como é que eu cheguei nesse valor? Eu peguei a quantidade máxima de água que o solo pode armazenar, que é 38,28, e armazenei do que tem agora, dá 18,36. Então, essa é a quantidade de água que eu teria que aplicar caso não houvesse perdas. Mas como o meu sistema de irrigação tem 75% de eficiência, então eu vou pegar 18,36 e dividir por 0,75. Vai dar 24,48. Então, eu vou aplicar 24,48 para chegar de fato no solo 18,36, porque ocorrem perdas durante a aplicação. Para você aplicar 24,48 milímetros, eu dividi isso aqui por 7, porque é a precipitação dos aspersores, eu vou deixar o meu equipamento de irrigação funcionando por 3,49 horas. Ok? Então, de novo, ó, decidi o momento de aplicação de água, dia 10 de junho eu tenho que aplicar água, e aqui está a quantidade de água que eu tenho que aplicar. Respondi a segunda pergunta do manejo da irrigação. E assim eu vou fazendo até o final do ciclo da cultura. Vou coletando as informações do campo, calculo ET0, calculo ETP, abato da lâmina de água do dia anterior, então 3,1, né, vou abater de 38,28, caiu para 35,17. Nesse dia aqui, por exemplo, choveu 7 milímetros. Então eu teria que adicionar eu vou adicionar esses 7 aos 35. Só que meu solo armazena no máximo quanto? 38,28. Então eu vou marcar 38,28. Não posso marcar nenhum valor acima de 38,28. Ok? Então não irriguei esse dia, no dia 11 de junho. E assim eu vou fazendo, pessoal. Tá? Então essa adaptação eu vou fazendo desde o momento que a planta ocorre a emergência da planta no campo até a colheita. Dia a dia eu vou fazendo o manejo da minha irrigação. E aí eu vou decidindo que dia que eu irrigo e a quantidade de água que eu aplico. Isso é manejo de irrigação. Isso é o que falta, na grande maioria das vezes, dentro de uma lavoura. Você definir exatamente o momento e a quantidade de água a ser aplicada. E isso a gente consegue fazer através desse mini balanço hídrico da cultura. Ok? Então, pessoal, basicamente é isso. Eu queria mostrar rapidamente aí o manejo da irrigação, correto? Então, está demonstrado para vocês. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Está aqui meu e-mail. Se alguém precisar de alguma outra informação, pode entrar em contato comigo através desse endereço aí. Então, meu muito obrigado. Mais uma vez, meu muito obrigado pela atenção de todos. Espero que tenham todos aí um bom proveito em relação às outras palestras também. Ok? Um grande abraço e até a próxima.